Cantar é uma responsabilidade muito grande. Eu não sou cantor, eu sou um intérprete de coisas que faço. E, na maior parte delas, eu sou o intérprete ideal das coisas que eu faço. Chegam palavras, chegam recados, chegam saudades que enternecem. A infância é uma infância já muito metida com a música. Nós vivíamos no bairro de Alvalade, na rua Acácio Paiva, e na Avenida da Igreja havia uma cabeleireira onde a minha mãe ia, que no Natal fazia uma coisa muito engraçada, que era uma árvore de Natal gigantesca e pendurava presentes na árvore de Natal para os filhos das senhoras tirarem depois da senhora ter arranjado o cabelo. E eu recordo um ano de ter ficado a olhar para a árvore de Natal e eu tirei a corneta. Há dias passei no meu bairro e veio-me a ideia. Havia ali qualquer coisa com a música que mexia comigo. Quando o meu pai melhorou as suas condições de vida, comprou um daqueles rádios alemães. Abria-se uma portinhola de um lado, saíam uns discos de vinil, do outro lado saía um bar. E esta era uma relação permanente de horas e horas e horas e horas com música. Teus olhos castanhos. Eu vinha para a varanda e cantava desabridamente. É uma coisa estranha em mim, porque eu não sou nada desse tipo de... Não sou nada daquele género de cantar no duche. Eu não tenho essa mania. Depois a escola e o liceu, mas muito especialmente, neste caso, o Colégio Moderno, onde acabo por encontrar o Carlos Bastos Gonçalves, que é um castiço, não é? É o primeiro tipo a cantar os Beatles em fado, não é? Ei, Judy. Take acesso, amei-te de ver. Ele era o primeiro que sabia os acordes, dois acordes, Ré maior e Lá maior. Mi maior, 3 acordes, não é? Tónica, dominante. E depois a gente aprendia aqueles acordes e começava a descobrir que havia dezenas de canções, que eram canções já famosas nessa altura, muito especialmente a música italiana. Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, 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 non devi lasciarmi mai più, oh mia bella... E era um compadre... Era uma coisa absolutamente deslumbrante. E aqui há qualquer coisa cá dentro da minha cabeça que começa a funcionar assim. Se os outros fazem, porque é que eu não faço? Pois a fase de não haver dinheiro, de vivermos numa sociedade em que havia uns meninos... portanto, estou a falar de finais dos anos 50, princípio dos anos 60, em que há os meninos que têm dinheiro, os pais compram a guitarra Fender, a Stratocaster e a Telecaster, o amplificador AC30 Vox, e aqueles como eu, que o pai não tem dinheiro para comprar aquelas coisas. O que é que faz? A malta do bairro de Alvalade vai para a Avenida João 21, onde existe a escola do professor Duarte Costa, que alugava violas, não é? Nós temos violas, aquilo que se chama guitarra clássica. Coitadinhas, tanto andarem ao sol, andar para as ruas com a escala toda empenada, não é? Mas a gente deu para exercitar os músculos da mão, porque era preciso carregar com muita força. A paixão era tanta que a gente sujeitava-se a aprender a tocar qualquer coisa naquilo. A ligação com a música depois surge com um fator importantíssimo, eu não digo para todos, mas para mim é absolutamente fundamental, que é o surgimento de Bilal and his Comets, quase conjuntamente Elvis Presley, mas a grande surpresa vem de Inglaterra. E a grande surpresa vem de Inglaterra com quem? Com os Shadows. Como é que é possível que o top one da música no mundo seja um tema instrumental, o Apache? E era a malta toda aí ao lado, como é que isso se faz? Aparece então a mesma versão do grupo, do quarteto, dos Shadows, mas aparece com quê? Aparece com uns géniozinhos, principalmente dois, Paul McCartney e John Lennon, chamados os Beatles, porque aparecem com a versão cantada. Love, love me do, you know I love you. Love, love me do, you know I love you, I always
tudo se transforma. E o cabelo? e o cabelo comprido. E depois as dezenas, centenas de grupos que surgem. O que é que acontece em Portugal? Acontece em Portugal que há uma loja de venda de instrumentos que se interessa muito neste material. Chama-se Gouveia Machado. Era na Rua de São José. Para onde a malta ia, passava o dia agarrada às guitarras, a serrar a cabeça às pessoas, com tudo, os amplificadores no máximo, e toda a gente ia experimentar as guitarras daquele tempo. E tudo a tentar ali, pum, 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 imitar os tipos a música da moda. The young ones, darling, were the young ones. A música estava instalada aos 12, 13, 14 anos de idade. Os discos em catadupa, a música de Inglaterra e dos Estados Unidos a invadir o conhecimento do mundo inteiro, no fundo, e nós aqui, num país cinzento escuro, a vivermos esta louca paixão, não é? E os conjuntos a formarem-se, os agrupamentos, tudo isso. Eu junto-me a um grupo que é o que se chamava os Deltons. Os Deltons, uma passagem rápida. Um dia estou a tocar com os Deltons, não sei se na Fields, uma coisa qualquer, e vejo os tipos dos Shakes, que eram os meus ídolos. Acabei de tocar, creio que foi o Paulo de Carvalho, veio ter comigo e disse assim: "Epá, a gente gostava de falar contigo porque há aqui um elemento que vai sair", e entravas tu para o conjunto. Eu fiquei maluco. E então, fiz parte dos Shakes durante uns anos, mas o meu fascínio era os outros Shakes. Eles sabem disso, eu sempre lhes disse isso. Recebo um telefonema do Manuel Jorge Veloso, que trabalhava no Valentim de Carvalho, dizendo: "Tens que vir aqui porque há aqui uma canção de um filme que teve para português o título Grande Mestre do Crime. E há aqui uma canção que é uma canção muito bonita que se chama The Windmills of Your Mind Run, like a circle in a spire, like a wheel within a wheel, never ending or beginning." Tem um texto enorme, muito bonito. Round like a circle in a spire, like a wheel within a wheel, never ending or beginning on an ever spinning reel. O Windmills of Your Mind é um tema famoso mundialmente, é de um compositor francês, Michel Grand. Aparece na minha vida depois de um primeiro disco que eu gravo com textos já do Ari dos Santos, que é o Bem Querer, Mal Viver. Meu mal, meu bem, meu mal de estar perto do bem. Com orquestrações de quem? Do príncipe dos orquestradores portugueses nessa altura, mestre Joaquim Luís Gomes. As coisas correm muito bem porque é muito surpreendente esta linguagem musical vinda de um miúdo com 21 anos, não é? Este disco Tocata é também ele mais uma grande novidade na minha carreira, com uma linguagem instrumental muito avançada, que é um disco que eu, para ter, no outro dia tive que dar muito dinheiro no alfarrabista por ele, não é o original, porque desapareceu completamente. Terá tido uma tiragem pequena, como é normal nos meus discos, e portanto desapareceu. Mas hoje é um disco muito, muito pretendido. Estava a tocar no Casino do Estoril, já com os cheques já muito desfeitos, já só estava o Edmundo Silva da formação original. Cheguei a casa e tal, de banho, e acho para aí às 8 da manhã, ou talvez um bocadinho antes, toca ao telefone Maria Leonor, grande locutora do nosso país, grande senhora de rádio. Pai, não sei o quê. Olha, chegaram aqui dois senhores que têm uma canção apurada para o Festival da Canção. Faço favor de te arranjar e vires ter aqui à emissora nacional, porque os senhores precisam do intérprete. Eu disse: "Epá, o que é isto?" E então precisavam de quê? Precisavam justamente do contrário que vocês estão a ver. Precisavam de um rapaz bonito, de um rapaz alto, elegante, muito bem vestido. É justamente o contrário do que estão a ver. Senhora, se vos não faz, o meu coração desfalece. As coisas que a gente não esquece. Depois, no ano a seguir, 1970, concorro outra vez com uma canção minha,
O Ari dos Santos fartou-se de gozar comigo. Não fazes uma canção comigo, não levas uma canção comigo, vais ficar em último lugar. E fica. Em 7 cartas escrevo as cidades. Nunca teve importância para mim. Não teve. E eu demonstro, o tempo demonstra. Porque logo a seguir, para o ano de 71, concorro outra vez, faço uma melodia, venho a descer a Avenida de Roma para ir para casa, vinha do Vavá, vinha do Café Vavá, passa uma coisa para a cabeça que era assim. Assim. Costuma-se dizer às vezes, desceu-me o santo. Eu disse assim, pá, espera que isto tem seguimento. Lá fui, tive sorte, apanhei o João Maria Tudela em casa, estava em casa, ele tinha um gravador, gravei. Estamos a falar da pré-história, a gente não está a falar desta coisa, ter aqui um telemóvel, a gente hoje grava, registra, tira fotografias, não é? E, portanto, o que é que acontece? Telefone para o Ari dos Santos, aí sim, vamos fazer uma cantiga. E fizemos o quê? O Cavalo à Solta. Com o número 8, Cavalo à Solta. Música de Fernando Tordo, letra de Ari dos Santos. É a primeira vez que trabalhas com o José Carlos, não é? Não, deve ser para aí a 7ª ou 8ª. Não, mas para festival é Para o festival é a primeira vez. Para o festival é a primeira vez. Peguei na guitarra e o José Carlos Ari Santos dizia assim, como é que é isso? E estivemos ali horas. E o Ari não engrenava. E então pedia para que a repetição fosse feita com o chamado monstro, não é? Que era com palavrões que ele adorava. E às tantas, José Carlos Ari Santos apanhou. Minha laranja amarga e doce, meu poema. Já está. Continua. Feito de gombos de saudade, minha pena. Pesada e leve, secreta e pura. Minha passagem para um breve instante da luz. E depois começámos com aquele chamado trombicanço intelectual que é e agora o título, qual é que vai ser o título? Ainda tínhamos pouca confiança, eu e o Ari dos Santos um pouco conhecíamos pouco. E o João Maria Tudela, mudiquedo, e às tantas diz assim, posso falar? Disse, faz favor, João Maria. Eu acho surpreendente que esteja aqui com estes meus dois amigos que acabam de fazer uma canção que vai ficar na história e não consigam atinar com o título. É evidente que esta canção se chama Cavalo à Solta. Em ti respiro, em ti eu provo, por ti consigo esta força que de novo. Já naquela altura dava para entender que tínhamos feito uma canção muito especial. Em ti percorro, cavalo à solta pela margem do teu corpo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. Fiquei em terceiro lugar, sensacional. Trabalho perfeito. Se minha espada, poema feito de dois gumes, tudo ou nada. O miúdo aparece na televisão, no Festival da Canção, a cantar isto, com uma canção que que continuo a cantar quase 50 anos depois, não é? Cavalo à Solta. E só por isso já valeu a pena. Por isso digo, canção, castigo, amêndoa, tralfo, corpo, alma, amante e amigo. Por isso canto, por isso digo, alpendre, casa, cama, arca do meu trigo. Minha alegria, minha amargura, minha coragem de correr contra a ternura. No ano a seguir, para 1972, vou outra vez. Levo uma canção lindíssima do José Luís Tinoco, com uma letra da querida Ivete Centeno, último lugar outra vez. Penso em ti, longe ainda está o mar. Não era para desistir, já estava habituado, já tinha tido um, ter dois, também não tinha problema nenhum. Eu comecei a preparar repertório para concorrer ao Festival de 73. Portanto, fiz 4 temas musicais.
uma canção que era Minha Senhora das Dores, cantou o Luís Duarte. Fizemos outra que se chama Apenas o Meu Povo, cantou a Simone, depois de ter estado com a carreira interrompida durante anos. Uma outra canção que se chamava Carta de Longe, que eu cantei. Fizemos os outros 3 textos primeiro e guardei esta para o fim. E disse ao Zé Carlos, epá, este tema faz-me lembrar, me perguntes porquê, isto faz-me lembrar a tourada. E diz ele assim, epá, tu nem penses que eu não faço a mais pequena ideia do que é a tourada, eu não conheço termo nenhum. Eu disse assim, mas eu sei. E pedi-lhe uma daquelas folhas pardas que ele tinha e escrevi uma série de termos, Eram muitos. Que estão, aliás, no texto da canção. Não importa sol ou sombra, camarotes ou barreiras, toreamos ombro a ombro as feras. Quando tínhamos as 4 canções prontas, dissemos assim, a gente se vai mandar esta canção, embora fossem o nome dos autores e compositores fossem em envelope fechado, ninguém sabia de quem era evidente que aquela cantiga tinha que ser pelo menos do Ari dos Santos, não é? Pelo menos do Ari dos Santos. Mas a gente vai mandar esta canção, vai queimar as outras. Mas como estávamos com um estado de gin tónico relativamente adiantado, nessa noite dissemos assim, não, vamos mandar, quando mais não seja para chatear o júri. Entram vacas depois dos forcados que não pegam nada. Eu posso garantir que a última coisa que passava para a cabeça era ganhar o festival. E só ficam os peões de brega, cuja profissão não pega. De repente ganhou a tourada e quando chego cá abaixo, porque dei um salto, anulei para aí 14 ou 15 degraus que havia à minha frente, acertei no degrau antes e parti o salto do sapato. Eu quando regresso ao palco vou assim porque tinha perdido o salto. O Artur Agostinho olhou para mim e terá pensado que eu vinha com os copos. Poderia ter acontecido naquela altura, mas não era o caso. Eu vinha de facto de mão porque tinha perdido o salto do sapato. Entram velhas, doidas e turistas, entram excursões, entram benefícios e cronistas, entram aldrabões, entram marialvas e coristas, entram galifões de crista. O cavalo à solta será um começo, será uma sequência, mas a tourada foi na realidade o ponto máximo de um determinado tipo de trabalho que nós estivemos a fazer. Ninguém pode pensar com uma canção daquelas na situação política que vivia o nosso país e social, com a guerra da África, com uma censura levada no ponto máximo, não se podia dizer nada, não se podia escrever nada, o país estava completamente desgraçado de censura. A canção tourada é bem um exemplo muito prático e muito rápido de como a censura, para além de criminosa, era estúpida. Ainda estou para saber de facto como é que ela passou o tal crivo da censura, mas lá que ela passou. Como é que aquela canção passa, como é que aquela canção vai ao festival, como é que aquela canção ganha e pior, como é que aquela canção vai representar a rádio e televisão portuguesa no estrangeiro, no Festival da Eurovisão. De facto, tínhamos construído uma estrutura de revolta. Alguma coisa estava, de facto, para mudar no nosso plano político em Portugal. Aconteceu 1 ano e pouco depois. Nós estamos a falar de 26 de fevereiro de 73, quando falamos de 25 de abril de 74. Portanto, é fácil fazer a conta. E o que é que acontece? A canção é dada, portanto, como um sinal muito forte, que alguma coisa pode estar para mudar em Portugal, e estava. As coisas eram sentidas, eram muito sentidas. Nós éramos os tipos que andavam a cantar em cima de tratores, em cima de sem condições, a contar
com lama até ao pescoço. Olha este soneto. Das prensas, dos martelos, das bigornas, das foices, dos arados, das charruas, das alfaias, dos cascos e das dornas, é que nasce a canção que anda nas ruas. O povo não é livre em águas mornas, não se abre a liberdade com gazoas. A força do teu braço é que transforma. A malta vivia, convivia, respirava este ar. Era totalmente utópico e era totalmente belo. Abre os olhos e vê ser vigilante, a reação não passará adiante. Mesmo as pessoas que odeiam sonetos e odeiam revoluções não podem deixar de dizer que isto é profundamente belo, porque não teve repetição ainda por cima. Eu recordo-me, nestes tempos, de uma vez ter cantado numa sacristia, numa determinada povoação, ter cantado dentro de uma sacristia porque o indivíduo menos reacionário da aldeia era o padre. Eu tinha aqui, as chamadas sessões ou sessões de esclarecimento, não sei o que, eu tenho que cantar o Cavalo à Solta, tenho que cantar outras canções, cantar um repertório e depois cantar também o chamado repertório revolucionário. Um punho sem martelo não é punho, e um braço sem apoio é dinamismo que não modifica o cunho. Quem sou eu para negar aquilo que fiz? Quem sou eu para me negar a mim próprio? Havia um sonho, havia uma ideia, havia uma troca, havia uma opção. Nós somos todos meninos do Vavá, das avenidas novas, e pensamos assim. E cantamos assim, e escrevemos assim, e fazemos assim. Não tirem às crianças de hoje o que não nos deram. Em cada espaço aberto é que se aprende o futuro. Temos que dar aos filhos o que os pais nunca tiveram. Ao menos uma nesga que lhes pareça puro. Não... É este desejo mais profundo de conseguir pelo menos transmitir a poética, transmitir o sonho, transmitir a utopia, sim, a utopia, sim. Essa coisa fantástica. Essa coisa fantástica que são as artes, que é o teatro, que é a pintura, que é a literatura, que é o balé, essa coisa extraordinária que são as artes. É essa a nossa função. Não estou nada de acordo. Eu quero saber que vocês estejam de acordo ou não. Isto não é uma questão das pessoas estarem de acordo. É uma questão das artes serem justamente isso. As artes são o desacordo. São o desacordo. Dona Amélia Gerifaldo. O Caicai acaba por ser a primeira canção da peça Uma no Cravo, Outra na Ditadura, no Teatro ABC, imediatamente a seguir ao 25 de Abril. Cai, 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 gente a cair é o que há mais. Cai, gente a cair é o que há mais. E isto são exemplos que não esquecem. Quer dizer, esta foi uma vida muito intensa, muito dedicada, muito generosa, muito de coração aberto. E isso ninguém pode tirar. Ninguém pode apontar o dedo aos artistas que se entregaram por completo, porque vieram de situações, porque viviam situações em que não lhes faltava nada. Tinham muito dinheiro para ganhar e trocaram até ao dia de hoje. Isso é absolutamente extraordinário, não é? Por exemplo, eu com o Ari, nós fazíamos coisas incríveis. Às tantas era quase jornalismo, não é? Quando acontece uma fuga dos PIDs da prisão de Alcoentre, a gente faz uma coisa. Que se passa? Então isto não é uma ameaça ali. Isto foi uma coisa de ouvir a notícia na rádio, fazer a cantiga muito cedo de manhã, gravar à tarde, ir um indivíduo que vai buscar a fita gravada, não há fábrica com disponibilidade em Lisboa, leva a fita para o Porto, para uma fábrica de discos, traz uma série de 50 ou 100 exemplares durante a madrugada para Lisboa e digamos que 24 horas depois do acontecimento o fado de Alcoentre aparece na rádio. Que merda que se passa? Então isto não é uma ameaça. Ali andou mãozinha de riaça. Deixaram fugir mais 89. Não sei bem de quem eu nasci. Os amigos, é um penso político interessante. Eu concorro com uma canção Portugal no Coração
E qual é que é o processo de votação? É uma coisa bizarra. Os jornais publicam os cupões que as pessoas recortam e mandam com os nomes do intérprete e da canção. Quer dizer, nós estamos neste momento, nesta altura, nós estamos a viver um ponto político em Portugal de luta acesa entre os partidos políticos e muito especialmente, neste caso, entre o Partido Socialista e o Partido Comunista. Uma luta política trazida para o corta-cupões, que é uma história fantástica. Ganha os amigos com Portugal no coração, porque o partido relativo era o partido mais empenhado, mais dedicado, mais militante. Mas é por essa razão que a canção ganha. Já que toda a gente cortava cupões, a gente também cortava. A Toma Lá Disco, a TLD, é uma cooperativa e surge como uma necessidade de podermos gravar o nosso material. As editoras discográficas fogem de contactos com determinados artistas que, noutro tempo, antes do 25 de Abril, eventualmente, algumas vezes estarão enchidos os cofres. E há principalmente que evitar gente ligada ao Partido Comunista. Então, há necessidade de fazer uma cooperativa onde se possam gravar as canções onde toda a gente possa gravar. Onde possa aparecer à vontade o Zé Casário dos Santos, o Fernando Tordo, o Paulo de Carvalho, o Carlos Mendes, o Joaquim Pessoa. E, portanto, a Toma Lá Disco é uma resolução, evidentemente que inviável economicamente em termos de produto, em termos de lucro, mas é uma força que surge com disponibilidade e com capacidade de, pelo menos, alugar o estúdio e contratar os músicos para se poder fazer essa música. Nós trabalhamos numa cooperativa de discos, cooperativa de música, e pensámos fazer um LP de Natal. As cantigas de Natal, e principalmente as cantigas de Natal para as crianças, foram durante muitos anos e continuam a ser utilizadas num sentido que nós não consideramos ser o sentido correto, o sentido no qual as crianças devem estar e ouvir as músicas e as canções que são feitas para elas. Olá, amigo, bom dia. Olha, isto é para um programa de televisão que se chama Os Operários de Natal e numa das cantigas que são os carteiros nós falamos dos boletineiros. Sempre, sempre com o saco às costas, o carteiro anda o dia inteiro, leva os postais e anda ainda mais entre dezembro e janeiro. Leva desejos de boas festas, cromos, cartas, muitas encomendas. Como serão as suas próprias festas? O carteiro terá prendas. Porta em porta chegam os cartões para alegrar os corações. Muita gente que disse, agora só fazem canções revolucionárias. É a seguir ao 25 de Abril que se fazem grandes canções de amor. Um filho é como um ramo despontado do tronco já maduro que sou eu. Um filho é como um pássaro deitado no ninho da mulher que me escolheu. Um filho é ver-se um homem prolongado. São canções feitas num tempo precioso das nossas vidas, em que vale a pena arriscar tudo. Um filho é ver-se um homem. Eu muito cedo tive a convicção de que com o Ari dos Santos nós iríamos fazer uma coisa muito difícil de conseguir, que é chamada parceria. Tem que haver uma confiança muito grande, uma disciplina e um respeito muito grande. Eu não tenho ideia de alguma vez eu ter dito, olha lá, e a confiança que nós tínhamos do trabalho, porque passámos milhares de horas, ele sentado aqui, eu com a guitarra, ele com os papéis, a fazer canções. As nossas conversas foram as canções, eu acho que fiz muito mais canções do que conversei com o Ari dos Santos. Mas o que é que acontece? Este respeito. Eu não recordo de alguma vez o Ari dos Santos ter dito assim, não gosto muito dessa música, ou de eu ter dito assim, não gosto muito dessa frase. A exatidão matemática, a exatidão poética, a exatidão com a música era o mundo em que ele vivia. O José Carlos, no meio,
ainda para mais daquele, todo aquele entusiasmo, diz assim, agora, sabes o que é que devias fazer, ó puto? Ele tratava, sabes o que é que devias fazer, ó puto? Agora, devias fazer uma música onde eu pudesse pôr muitas palavras, aquelas coisas, muitas palavras. E tu foste para casa e durante a noite, ainda te lembras? Vou tentar. Era a tarde mais longa de todas as tardes que me acontecia. Eu esperava por ti, tu não vinhas, tardavas e eu entardecia. Não era só muito fácil, era absolutamente fascinante fazer uma canção com o Ari dos Santos. Eu às vezes punha assim a mão à frente para a gente não ver. Era um jogo inacreditável. Há uma mistura desse contacto, dessa proximidade de 30 a 40 centímetros, do cigarro, do gin tónico, da folha de papel, da guitarra, da noite, do dia, da tarde, do cansaço, da necessidade. E esta parceria vai ficar na história das canções em Portugal. Para haver outra noite, para haver outro dia. Foi à tarde, num miradouro aberto sobre um rio de luz, que um velho que mirava a vida me contou a sua cruz, pesada como a vida que passou. O Sopa de Pedra marca o fim do nosso trabalho. Era um trabalhinho teatral comigo e com o Henrique Viana. De letras a escreverem o que eu não escrevia. E às tantas falta uma canção para terminar o Sopa de Pedra. Vocês acham que parece que eu pareço? Essa canção já coincide, esse tempo já coincide com um tempo em que eu resolvo, em defesa da minha própria vida, resolvo deixar de beber bebidas alcoólicas. Este fator vem trazer uma instabilidade muito grande no meu relacionamento com o Ari dos Santos. O copo do gin tónico, essa coisa que criava uma coisa para lá de nós próprios, foi curiosamente a mesma coisa também que nos separou. O Ari não suportou a ideia que eu ia deixar de beber. Deixava de haver aquele compadrio à mesa. Vá mais um gin tónico, mais um gin. Eu digo gin tónico é uma bebida deliciosa. Eu não bebo há 14 anos, mas tenho a memória. O gin tónico é uma bebida deliciosa, só que não pode ser bebida nas quantidades em que eu a bebi, não é? E eu insistia, telefonava, batia à porta, não é? Ricardo. Ele fingia que não estava, não atendia ao telefone. Foi difícil. Até que às tantas batia, ele veio abrir, muito zangado. Eu disse assim, Zé Carlos, a ver se a gente acaba, falta uma canção. Está o Henrique Viana também pendurado, à espera, é só uma canção. Então está bem. Então resolveu pela primeiríssima vez e única ir fazer a canção para a minha casa. Subiu ao primeiro. Então vamos fazer em tua casa. Ok, tudo bem. Ela lá subiu, já estava um bocadinho adiantado nos copos, e eu sentado aqui, ele ali. Então o que é? E eu contei a história, gostava de fazer uma canção que terminasse, quer dizer, que fosse criando a ideia de, mas de quem é que ele está a falar? De quem é que ele está a falar? De quem é que ele está a falar? E que terminasse sendo, de quem está a falar é de Portugal que está a falar. É um amigo meu que às vezes me ofende. E depois era muito engraçado que ele escrevia e continuava a escrever para fora do papel. Escrevia em cima da mesa. José Carlos está fora da mesa. Também compreende quantas vezes lhe digo que tenha juízo, que a mania dos copos só lhe fazem mal. Como é que se escreve isto naquela situação em que ele estava? Não há outra testemunha, sou eu. Como é que é possível? Num desprezo total. Foi capaz de mentir, foi capaz de calar, é capaz de chorar e de rir. Quantas vezes lhe digo que tenha juízo, que a mania dos copos só lhe faz é mal, que a preguiça não paga, que o trabalho é preciso. Ele encolhe-me os ombros num desprezo total. Este tipo é assim. Qual o nome afinal deste amigo que eu canto?
lugar. É a última canção que eu fiz com o poeta José Casares dos Santos, que é quando surge a ideia dos entendidos do costume. E agora o que é que vai ser do Fernando Tordo sem o Ari dos Santos? Quer dizer, eu sinceramente não tinha problema nenhum. A primeira canção que fiz a seguir a esta foi o Adeus Tristeza. Adeus, tristeza, até depois. Chamo-te triste por sentir que entre os dois não há mais nada para fazer ou conversar. Chegou a hora de acabar. O Birajara foi jantar com a Dona Júlia na taberna do Horácio, que era primo da Marília. E lá escreveram a novela da tertúlia, musicada por um rapaz que se chama Charpilha. A Dona Júlia, que era prima da modista, que era amante de um senhor, que era tio de uma menina. Cantigas Cruzadas é um disco bem disposto, não é? Tem o Tele. Tele, saiba a vida do artista, vamos carrapachar num artigo de artista. Ainda é possível uma certa boa disposição, quer dizer, em que não se sente ainda o aperto, pode ser uma palavra que eu não sei se quer, o estrafego que existe depois na sequência da década de 80. Com o irmão dela. A década de 80 é uma década sinistra do nosso país, de marginalização, que curiosamente começa assim, e repara como é interessante. No fechar da década de 80, repara como é interessante, como nos é pedido um reaparecimento que se chama Só Nós Três. Já cá estamos, nas cantigas por onde nos vamos, na poesia que damos e andamos, melodias de gritos e piano, com memórias. Aí tem que se falar do nome imprescindível da música portuguesa, de um homem que não é músico, chama-se Mário Assis Ferreira. Foram vitórias. Somos três, recantando com bocas E, portanto, o Só Nós Três é uma proposta do Mário Assis Ferreira ao Pedro Osório. Diz assim, vê lá se consegues convidar o Paulo de Carvalho, o Carlos Mendes e o Fernando Tordo para fazer... Porque cantámos desde... E isto passando pelo Zeca Afonso, Tristão da Silva, os velhos Shadows, tudo isto misturado, não é? Max, todos estes nomes misturados, chegámos a ser criticados. Como é que é possível misturar-se o Zé Afonso com o Tristão da Silva? Como é que é possível? Não. Como é que é possível nunca se ter misturado? Essa é que é a realidade. Como é que é possível que nunca se tivesse feito? Nós fizemos, ainda bem que fizemos, é um disco histórico também, disco de platina antes de ter saído. Num determinado momento, eu tinha um bar no Largo do Contador Mor, chamava-se Cantador Mor. O bar é um êxito, está todas as noites a abarrotar com gente. É uma situação fantástica, porque a gente canta, ia cantar lá no pequeno palco, e já se sabia que o público era todo amigo, o aplauso estava garantido, e eu começo a perceber que estou a ficar afastado, sem querer, que me estou a afastar daquilo que me prende à vida no sentido profissional, que é o fazer música. Foi por isso que fui para os Açores, fiz lá o meu trabalho, recuperei muito da minha cabeça e do meu tempo, de alguma maneira perdido, mal perdido. Eu vou, nesta altura, cantar a primeira vez à Ilha do Faial, pela primeira vez. Fico completamente deslumbrado e digo, venho para aqui viver. Foram 3 anos e meio muito bonitos. Sempre à volta de uma ilha, sempre um mar que se quer ver. Antes de ir,
vão à procura do François Robert. Eu tinha que encontrar aquele homem. É o orquestrador de toda a carreira, todos os discos do Jacques Brel. Ele já não trabalhava para a canção, desde a morte do Brel, em 78. E, portanto, disse, eu vou repegar nisto. Porquê é que não me manda uma cassete para eu écouter le climat? Fiz muito mais música do que alguma vez me teria pensado para a cabeça. Fiz um tipo de canção que tem muito a ver em muitas coisas, tem muito a ver com a própria ilha e com as pessoas. O mar não tem marés a medir. O mar começa o seu dia em Santa Maria da Boa Viagem. Alarga para São Miguel, ajeita o farnel e segue com a aragem. Arrima para a terceira, arranja maneira de molhar o bico. Na graciosa dá beijos, acalma os desejos e ala para o pico. Eu fui o primeiro cantor profissional a cantar na Ilha do Corvo. E foi uma das maiores emoções da minha vida quando perguntei ao Presidente da Câmara, olha lá, costumam fazer aqui espetáculos, não sei o quê. Não. Mas nunca veio aqui nenhum artista profissional. Nunca. Você é a primeira pessoa, a primeira artista profissional que é a Ilha do Corvo. Estando a viver nos Açores, gravo 2 discos que aqui no continente recebem todos os prémios possíveis e imaginários, e muito especialmente um que era um prémio muito importante, que era o Sete de Ouro. Tanto o Anticiclone como a Ilha do Canto receberam esses prémios. Eu fiquei delirante com isso, porque eram prémios importantíssimos. Fernando Tordo. Adoro falar da vida nas canções. Passa o tempo e outro tempo chega. O Só Ficou Amor por Ti foi gravado no estúdio da Abbey Road, no mesmo estúdio daquela histórica imagem dos Beatles. E há umas imagens do All You Need Is Love, rapararará, que é tirada cá de cima com os Beatles lá embaixo, Flower Power a tirarem flores para o ar, e Maria Juana, sei lá alguém. Eu gravei 2 vezes em Abbey Road, gravei um disco com a grande orquestra de jazz em Abbey Road, que se chama Lisboa de Feira. Há nesta Lisboa um modo de estar. Eu tenho discos que as pessoas praticamente não conhecem, independentemente das dificuldades, ou porque as coisas, ou porque não são comerciais, ou não sei, enfim, há sempre uma série de justificações para explicar o facto das coisas não chegarem às pessoas, não preocupam. A mim, a preocupação que tive é, eu tenho que gravar o meu trabalho. Felizmente não tenho contrato assinado com nenhuma editora, porque é uma forma de gerir, a meu ver, melhor a minha carreira, que já vai longa. Um modo de olhar. O calendário foi colocado à venda com uma edição do Diário Notícias, numa quarta-feira, sem ser obrigatório comprá-lo, não vinha incluído na venda do jornal, e vendeu 24 mil discos num dia. É recorde nacional. ainda não me entregaram essa medalha. Falta entregar-me essa medalha. Barcelona é também interessante porque eu compro um disco do João Manuel Serrat que se chama Nadie es Perfecto. Que arranjos são aqueles? Porque o Serrat sempre trabalhou com grandes orquestradores, mas aquele soa completamente diferente. Aquele tem que ser uma pessoa diferente. E eu vou ver, lá no coisinho, arranjo, Josep Masquit Flus. Quem é este? Fui a Barcelona, encontramos e trabalhei com ele. Gravei com ele 3 discos, o Peninsular, gravei E no entanto ela move-se, e gravei o disco dos prémios Nobel, Tordo canta Nobel. Poeta não é gente. Eu não tinha nenhuma justificação para fazer isto. Com o prémio Nobel atribuído ao José Saramago, tudo se virou ao contrário. A partir daí, eu nem sequer, quer dizer, nem me lembrava disso. De repente encontro, para mim, a superior justificação para isso. Seguimos agora em direto para o aeroporto da Portela, em Lisboa. Fernando Tordo, que tem anunciado que iria sair do país, prepara-se então para abandonar Portugal. A ida para o Brasil foi uma coisa muito surpreendente para mim, porque eu considerei que era a coisa
que era a coisa mais natural do mundo. Quer dizer... Conseguir aproveitar o meu tempo de vida, já passaram 65 anos, eu não quero desgastá-lo com pouco trabalho, com pouca emoção aqui em Portugal, não quero, e portanto é por isso que vou embora. Eu sou de uma geração que lutou muito à sua maneira, enfim, com humildade, para ter um país um bocadinho melhor. E de repente eu achei assim, mas o que é que está aqui a acontecer aqui em Portugal? E não passa de uma opinião pessoal. Eu não quero que a minha opinião seja repetida, nem quero que as pessoas estejam de acordo comigo. Eu digo assim, eu quando não me sentir bem no meu país, faças mal, eu vou-me embora. Mas vou com muita satisfação, com muito entusiasmo. Tenho muita coisa já para fazer lá. É como diz o outro, não está bem, muda-se. Foi o que eu fiz. E depois fiquei, creio eu, em meu entender, fiquei tempo demais no Brasil. Por uma razão muito simples, por causa dos músicos. A gente concorria ao Festival da Canção para poder apresentar uma canção perante o público português. De outra maneira, a gente não conseguia ir à televisão, era muito raro ir à televisão. Mas quer dizer, mas nós andámos mais de meio século a sonhar com isto. Ganhámos a Eurovisão, levamos o caneco para casa! A minha satisfação no Brasil foi gigantesca, ao ponto de ter gravado a canção. Gravei a canção e enviei para cá. Se um dia alguém perguntar por mim... No ano seguinte, regressei por razões óbvias. Eu sou digamos que um expert. Convém não esquecer que eu, para ganhar a primeira vez, fiz 5 anos seguidos ao Festival da Canção. E, portanto, nesse ano, claro que tudo indicava para concorrer, e concorri com muito gosto. Convidei a Anabela. Lancei búzios e cartas de tarô e todos deram a confirmação. Eu gosto muito de fazer canções para outros intérpretes. A Carminho pediu-me, eu fiz imediatamente. A Marisa, Beatriz da Conceição, o próprio Alto Carvalho, também fiz para o Carlos do Carmo, quantas vezes. Eu gosto muito de fazer canções para os outros. Este meu disco estava com 20 anos de atraso. Está ali muita gente de quem eu gosto, muito, a cantar. E estão até pessoas que não sendo cantores ou da minha área, ou não sendo cantores, são pessoas que eu prezo muito. Anéis e pulseiras e sapatos de sal. A Maria João, que eu conheço há tantos anos, do jazz, faz um trabalho absolutamente inacreditável naquele rato que foi o arrolho. Por conta de alguma coisa que terei conquistado, com a ajuda de todos os músicos, de toda a parte do mundo que têm ajudado a minha carreira, consigo chegar a esta situação tão fascinante e tão deslumbrante para mim, que é chegar a trazer a minha música a um concerto com a Orquestra Sinfónica Portuguesa no Teatro Nacional de São Carlos. Esta experiência vai ser uma experiência muito interessante. Tudo isto é completamente novo. É a primeira vez que vai acontecer. Mas para já, para ouvir cantar, eu pedia ao Fernando Tordo agora para escutarmos um tema, chama-se Amy Winehouse, que é um tema, eu não sei até que ponto é que não é também um tema confessional. No fundo, lá muito no fundo da dor, fica um copo. Fala essencialmente sobre o alcoolismo. A Amy Winehouse é uma grande cantora e uma belíssima compositora. Mas a Amy Winehouse não é, como todos os alcoólicos, não é uma viciada em álcool. É uma pessoa que tem uma doença que se chama alcoolismo. Eu não tenho nada a ver com isso, mas tenho. Porque sei quanto custa sair de uma adição. Sei o quanto é que isso pesa. Quanta força é preciso ter. Quantos amigos é preciso ter. Quantas pessoas precisamos ter que nos amem profundamente para nos ajudarem. Olha o prazer que eu tenho de estar aqui. Olha o que me vai acontecer aqui daqui a uns dias, não é? Quer dizer, olha o prazer que eu tenho de chegar a casa e ver a Eugénia e da manhã ir jantar com os meus netos, assistir ao lançamento do próximo livro do João, ver a capa que a minha filha Joana vai fazer para o libreto aqui do concerto daqui. O prazer de estar aqui contigo. Foi só uma questão de tomada de consciência. Não há esperança para ninguém. Há só a nossa cabeça, só a nossa cabeça. Não consigo pensar para a cabeça de ninguém, só consigo pensar para mim, e mesmo assim mal.
Só consigo pensar para mim. E o que digo às pessoas pá, tua cabeça. A pessoa não se pode minimizar, não se pode inferiorizar. Não tenho força, não consigo. Ou dizer o outro disparate, que é o outro lado. Não é? Quer dizer, não, eu controlo isso perfeitamente. Não, o álcool eu controlo perfeitamente. A humildade e o amor por outras coisas. O amor por chegar a casa e ir acabar de ler um livro, estou lá a ler, há lá um soneto que me está aqui atravessado e tenho mais o trabalho que tenho que falar com não sei quem. E sair de casa a pensar assim, vou uma camisa muito antiga que eu tenho para a entrevista da RTP. É daquelas que chove e a água escorre e não vai para dentro. Esta coisa única de só termos esta vida, de só ter esta vida e de conseguir isto. E o que me dói, ver pessoas perturbadas pelo álcool, pela droga, dói-me profundamente. Custa muito, porque sei o que isso é, sei o que é esse sofrimento, não é? E aquilo que eu gostava, se fosse um super-homem, era transmitir, se vocês soubessem como eu me sinto bem, se vocês soubessem como é muito bom da gente livrar-se disso, não é? Se vocês soubessem. E é isso. Como é que... Se pudéssemos pôr ao nível da minha profissão, como é que você consegue uma carreira tão longa? É porque não quis acabar com ela. E diz o inteligente que acabaram as canções. Lá vai a vai a vai a vai a vai a vai a